Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico que nós vamos conduzir na noite de hoje, daqui do nosso humilde lar, hoje no aconchego do nosso quarto, no ambiente mais fresquinho, porque lá na sala está muito quente, viu? Espero que Deus abençoe a cada um, que daqui a pouquinho vai começar a chegar e aí nós vamos poder cumprimentá-los nominalmente. Boa noite para todos. Bom estarmos juntos aqui para estudar a palavra do Senhor. Se você chegar, deixa aí o seu boa noite para que possamos saber que você está aqui conosco, participando desse estudo bíblico. Enquanto os nossos irmãos vão chegando, nós vamos cantar. Esse primeiro cântico está lá em Abacuque, no capítulo 3. Palavras aí de Abacuque, do profeta Abacuque, que diz: ainda que a figueira não dê o seu fruto, oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Difícil, né? Na verdade é um desafio, mas nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. Ainda que a figueira não dê seu fruto, e oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, e o rebanho ovelha, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, oh, não vacilarei. Me sustenta o Senhor. Mais uma vez, ainda que a figueira. Ainda que a figueira não dê seu fruto, e oliveira minta, nos campos não haja mantimento, e o rebanho sem ovelhas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, oh, não vacilarei. Me sustenta o Senhor, querido Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu já estou terminando de anotar os primeiros nomes aqui, e já aproveito para cumprimentar então
a nossa irmã Lisbeth, a nossa irmã Neire, a dona Irene, a dona Luzia, o presbítero Osmar, o Pedro, o Macedo, a Cátia, a Stephanie, a Loide, Dona Maria de Jesus, Noel, a Sidoca, a Elaine, a Ariane, a Elizabeth, a Sofia e a Beth e a Dona Alvina. Tem mais gente aí que eu estou vendo aqui, mas se você não falar oi gente, então você não aparece para nós, seu nome não aparece, tá bom? Então, esses são os nomes dos irmãos que nos cumprimentaram. Então, Dona Alvina. E aí a Márcia vai continuar. Kátia acabou de chegar também. Boa noite, Kátia, lá de Agudos. Muito bem. Então, a Márcia vai continuar anotando aí. Ronieres. Ai. Pera um pouquinho só, amor. Ronieres. Ok. Então, nós vamos fazer uma oração, meus irmãos, neste momento inicial. E hoje a gente está meio sem espaço, porque não é como lá na mesa da sala que tem um espaço amplo. A gente pode fazer um monte de coisa. Aqui não, aqui a coisa está mais apertadinha, mas está fresquinho, tá bom? Então, feche seus olhos e aquiete o seu coração agora. Eu sei que quando a gente está em casa, o ambiente não é um ambiente de igreja, não é aquele ambiente silencioso, tranquilo, mas nós precisamos ter controle sobre isso aí. E não permitir, como nós estamos aqui no quarto, uma tranquilidade muito grande. Então, talvez seja o caso de você também se refugiar no quarto, num cantinho tranquilo, para poder se concentrar no que nós vamos fazer nesta noite. Então, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, graças nós rendemos por mais uma noite em que o Senhor nos permite estudar a Tua Santa Palavra. E rogamos que por graça e misericórdia o Senhor fale ao nosso coração, edifica a nossa vida, ó Deus, e tem misericórdia de nós. Rogamos que o Senhor seja com cada irmão, cada irmã, casal, família, todos aqueles que se unem a nós, acompanhando, ó Deus, o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor edifique cada vida, que o Senhor transforme corações e faça, Senhor Deus, com que, através de nós, o Teu nome seja glorificado, o Teu poder seja manifesto, que nós sejamos transformados para a honra e glória do Teu nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos, na sequência, partir para o versículo que nós temos, que foi dado para nós memorizarmos, né? E eu não lembro, sinceramente, é o Salmo 69, é isso? Você tem? Salmo 69 e o versículo... 68. Aí o Salmo 68? Salmo 68, versículo... E agora? 19. Vamos abrir as nossas Bíblias? Salmo 68, versículo 19. O texto aí que o nosso irmão reverendo Jair compartilhou conosco, né? Salmo 68, 19, que diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68, 19. Deixa eu marcar. Mais uma vez. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68, 19. Domingo na escola dominical, com a graça do Senhor. Então vamos fazer uma breve meditação nesse texto. Já deixa aí marcado. E não se esqueça que no domingo, em comemoração aí ao Dia da Bíblia, todos os alunos da escola dominical trarão um versículo memorizado, tá bom? Então aí ficou um desafio para nós, alunos da escola dominical, trazermos um versículo memorizado, ok? Um desafio bem pequenininho, diga-se de passagem, né? Porque quem não sabe um versículo da Bíblia de cor, não é? Então, para nós, o desafio seria decorar o capítulo inteiro, né? Acho que vocês vão concordar comigo, o capítulo todo, né? Mas tá bom, a gente gravando um versículo e, sobretudo, praticando é o que mais importa. Vamos cantar mais um cântico, amor, antes que você se retire, como nós temos feito, você sabe. A Márcia participa até aqui, porque depois tem algumas coisas lá que ela vai adiantando e vai acompanhando também. E aí lá no finalzinho, provavelmente ela volta para fazer uma oração lá para a gente concluir tudo, tá bom?
Vamos cantar mais um cântico então. Tem tudo a ver com o versículo, com o estudo dessa semana, na verdade. De hoje. E junto a ti, teu amor, ele me restaura, trai-me para o teu lado estar. E essa graça que encontramos em Deus, que aperfeiçoa a cada um de nós quando estamos fracos. Senhor, eis-me aqui, vem contra transformar meu ser através da graça que encontrei em ti. Vem descobrir que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Face a face hei de vê-lo, meu Senhor, e conhecer o amor que dará enfim. Vem, transforma-me para fazer o teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. E me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Muito bem, é isso aí, gente. Nós vamos prosseguir então, cumprimentando aqui a dona Dulce, o Nilson, dona Marta, seu Joel, Joaninha, Lafayette. E se eu não mencionei o seu nome, é como eu disse, põe aí para eu poder mencionar você aqui, tá bom? Se você quiser interagir, gente, estudo bíblico é isso aí. Coloca lá no comentário. Hoje eu vou precisar de ajuda para,
de longe. Eu vou levar. Tá bom? Aí, para anotar os pontos, os textos que não serão muitos, mas alguns textos aqui, nós vamos nos focar muito mais no texto básico hoje, tá bom? Mas, então, amor, aí você dá um tchau pessoal, aí até daqui a pouco, né? Deus quiser, tá bom? E quanto a nós, meus irmãos, nós vamos prosseguir e vamos caminhar aqui no nosso estudo. Então, abrindo a nossa Bíblia, abre aí a sua Bíblia, eu vou só ajeitar aqui a câmera. Quero acrescentar o Iveraldo, que acabou de chegar também. Aí, você abra a sua Bíblia, ou abramos, né, as nossas Bíblias, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu quero trazer aqui para nossa reflexão hoje uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo, muito conhecida, para abordar, meus irmãos, sobre as lutas que nós enfrentamos hoje e os propósitos dessas lutas, desses sofrimentos, das dificuldades que dia a dia vão surgindo na nossa caminhada. Então, abre aí, 2 Coríntios 12, do 2 ao 10, é o texto que nós vamos ler, tá bom? Então, vai lá no Novo Testamento, vocês já sabem, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2 Coríntios, que aí seria, na sequência, a oitava aí é a epístola, não é? Então nós temos os 4 evangelhos, o livro de Atos, e depois tem a epístola aos Romanos, a 1ª aos Coríntios e a segunda epístola aos Coríntios. Então vamos ler lá. Capítulo 12, de 2 a 10, diz assim: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento e gravando na nossa vida a Tua santa palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante de tudo que nós temos ouvido e visto em pregações feitas hoje em dia, nós podemos correr um risco muito sério, que é o de criar um certo conflito na nossa mente, dentro de nós, não é? Uma vez que a Bíblia dá um grande destaque a tudo, não é, que envolve os homens e as mulheres de Deus que viveram no passado e deixaram legados, ricos legados, para nós aí nos registros, nos relatos bíblicos. O que acontece é que a Bíblia não enfatiza e não ressalta apenas experiências magníficas como a do Mar Vermelho sendo aberto, das codornizes sendo enviadas por Deus, o maná sendo enviado por Deus milagrosamente, o Davi derrubando o gigante Golias,
as muralhas de Jericó caindo ao som de trombetas, e tantas outras coisas no Velho Testamento, sem mencionar as coisas grandiosas que Deus fez por Jesus, seu Filho, né? Deus Pai realizou através do Filho, Jesus, no Novo Testamento. Mas vejam, grandes homens, profetas, mensageiros de Deus do passado, reis, homens que se destacaram, não se destacaram apenas pelas grandes realizações que fizeram, não. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos, e o destaque que normalmente eu dou e gosto de enfatizar, que está lá em Hebreus 11, nós vemos aí homens que foram presos, torturados, apedrejados, maltratados, cerrados pelo meio, né? Mortos pela espada, e que enfrentaram tantos outros tipos de perseguição e martírio. É importante lembrar o motivo dessa perseguição, sempre por causa do Evangelho, ou por causa de Cristo, ou por causa da defesa da vontade de Deus, defender a vontade de Deus no Velho Testamento, né? Homens que falaram em nome de Deus foram perseguidos e foram mortos por causa disso. Então, o que existe nestes homens e mulheres que tem despertado a maior parte do interesse nos dias em que nós vivemos, dias de resultados? As pessoas querem ver resultados, as pessoas querem ver Deus agindo, como ele abriu o Mar Vermelho, e aí daí surgem canções como aquela, né? Rompendo em Fé, por exemplo, né? Então, eu vou andar sobre as águas. Esse que nós acabamos de cantar, inspirado no texto de Isaías, subirei com asas como águias. Então, há muita ênfase dada a estas coisas, como sendo as únicas que compõem e provam que Deus está agindo e continua agindo na vida da igreja. Então, provavelmente não, certamente o que nós estamos vendo não é esse lado sofrido dos homens e mulheres do passado, mas as vitórias que eles conquistaram, os milagres que eles realizaram, os inimigos que eles derrotaram e muitas outras coisas que alimentam a ideia que muitos têm sobre o que significa vencer, ter força, prevalecer, experimentar o poder de Deus. Agora, olhem para o apóstolo Paulo. Paulo é muito conhecido pelo magnífico ministério que realizou. Quantas igrejas ajudou a fundar, criar, começar? Quanta coisa esse homem realizou no começo, deu uma contribuição de um destaque fenomenal. E nós temos o Novo Testamento aí, então 13, se considerar Hebreus, 14 cartas da sua lavra, que nós recebemos hoje e nos fundamentamos nela, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Paulo foi certamente nas mãos de Deus o instrumento para deixar-nos, por inspiração e revelação, esses escritos maravilhosos. E este homem, né, realizou realmente um ministério tão maravilhoso, ele é que usa a expressão que nós somos em Cristo mais que vencedores. Então, por que não dizer que o apóstolo Paulo é inegável, inquestionavelmente mais que vencedor? Entretanto, o apóstolo Paulo não é mais que vencedor por ter feito proezas, milagres, sinais, por ter ele ajudado a começar a criar muitas igrejas na Ásia, chamado apóstolo aos gentios, por isso levou o evangelho além das fronteiras da Judéia, da Samaria, não é? Então ele começou sendo aquele que rompeu as barreiras do mundo gentílico, então levando o evangelho àqueles que não eram judeus. Então Paulo não tem o mínimo constrangimento em mostrar que, além de ter feito grandes coisas, e, na verdade não é ele que fala tanto, quem fala é Lucas quando registra em Atos muitas coisas que foram realizadas pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos, não é? Paulo, nos seus escritos, observe que coisa extraordinária, ele não enfatiza nos seus escritos as coisas grandiosas que fez. O que Paulo enfatiza nos seus escritos tem mais a ver com as lutas e os sofrimentos
que ele passou. Paulo não tem qualquer constrangimento em enfatizar a sua fraqueza. E o que acontece quando aconteceu, quando ele estava sofrendo, que é o que ele mostra para servir para nós como um ensinamento, como base, como padrão, como modelo, para nós aprendermos também. Quando vem o sofrimento, há propósitos. E aqui nós temos um texto que vai nos ensinar algumas coisas, não é? Então Paulo mostra que por meio do sofrimento, o poder de Deus é visto de maneira muito mais cristalina. Então preste atenção, eu não estou dizendo que Deus é mais poderoso quando nós estamos sofrendo. Quando nós estamos sofrendo, nós enxergamos melhor a manifestação do poder de Deus, da sua graça, do seu cuidado, da sua misericórdia, porque também ressalta-se, aparece muito mais para nós a nossa fragilidade, a nossa insignificância, a nossa dependência. Quem nós somos? É do sofrimento que nós vamos perceber a nossa nulidade, não é? Então, na manifestação do poder de Deus, Paulo sabe que ele está sendo aperfeiçoado. Paulo está sendo aperfeiçoado através do sofrimento, porque ele enxerga, no momento da luta e do sofrimento, ele consegue enxergar com muito maior clareza a manifestação do poder de Deus na sua vida e como ele está sendo aperfeiçoado através dos seus sofrimentos. Então é sobre isto que eu desejo falar na noite de hoje. Esse assunto vai ser abordado aqui, meus irmãos, seguintes pontos: que o poder se aperfeiçoa, esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza se revela nas lutas. Pode parecer redundante, mas eu vou abordar ainda mais 2 tópicos aqui, tá bom? Então, alguém coloque para mim lá, porque eu não tenho como. Depois, a próxima vez, eu vou colocar o laptop conectado, porque aí eu mesmo vou lá e digito para facilitar de ser bem mais rápido. Então, o primeiro ponto é: se revela nas lutas. Pode colocar aí, a quem tiver facilidade no comentário, ou a Márcia, ou a Kátia, ou a Joaninha, ou quem tiver facilidade aí, ponha para mim. Primeiro ponto. Primeiro ponha o tema, tá bom? Poder aperfeiçoado na fraqueza. Então esse é o tema desta noite. E o primeiro tópico, vou repetir o tema: o poder aperfeiçoado na fraqueza. E o primeiro ponto se revela nas lutas, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar que eu volto a mencionar aqui. Então, a maioria de nós, aqui, meus irmãos, já sabe que apesar da igreja de Corinto ser um resultado do trabalho evangelístico do apóstolo Paulo, na ocasião em que ele escreveu esta carta aí, havia um determinado grupo que questionava a sua autoridade apostólica e fazia de tudo para poder desqualificar o apóstolo Paulo. Então vocês devem saber, todos nós sabemos que é difícil ter que lidar com pessoas que usam golpes baixos, para demonstrar força e a qualquer custo. Vencer no grito, vencer diminuindo, desprezando, humilhando o outro e tal. Então, crescer em cima da humilhação alheia. Era isso que os oponentes de Paulo tentavam fazer. Um homem de Deus. Ninguém colocou ainda para mim o tópico aí, o tema e o tópico. Então, vou repetir lá, tá bom? O poder aperfeiçoado na fraqueza é o tema. E o primeiro tópico se revela nas lutas. O poder se revela nas lutas. Então, um homem de Deus, quando está enfrentando gente desqualificada, quando está enfrentando, obrigado Macedo por colocar aí o tema, viu? E o tópico se revela na luta, o primeiro tópico, tá bom? O homem de Deus, meus irmãos, quando é afrontado, quando é humilhado, quando está enfrentando dificuldades por causa do evangelho, viu? E qualquer outra dificuldade, mas vamos sempre destacar quando nossos sofrimentos vêm por causa do evangelho, que é o caso de Paulo aqui. Essa situação tem uma conotação muito mais séria, muito mais nobre, porque todos sofrem. O ímpio e o cristão, o crente e o incrédulo sofrem da mesma forma.
É o que o apóstolo Paulo diz lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, não é? É do homem, é do ser humano sofrer. Então, mas nós vamos também incluir esses sofrimentos comuns aí na reação de um homem que teme a Deus. Uma hora como esta, ele precisa de muita sabedoria, principalmente quando está enfrentando, sofrendo por causa de alguma perseguição qualquer, inimizade, sei lá, né? Pessoas ímpias que oprimem. Então, ele tem que ter muita sabedoria para não fazer o mesmo jogo deles, dos adversários. Então, veja como Paulo confronta estes homens aí que estavam lá em Corinto e que tentavam de todas as formas desqualificá-lo. Paulo começa dizendo assim: é inconveniente me gloriar. Parece que Paulo estava travando uma luta dentro de si mesmo antes de começar a colocar as coisas que ele começa a falar aqui no início deste capítulo. Então ele começa dizendo assim: não convém, embora não convém que eu me glorie, não é? Então eu vou passar a revelações ainda maiores, não é? Experiências grandiosas. Parece que Paulo estava realmente, como eu disse, ele não queria, não havia no seu coração o desejo de se projetar, não é? Para não cair na armadilha do orgulho, da soberba, da autossuficiência, o que para os seus oponentes não era um problema, não era problema nenhum, não é? Então, para ele se gloriar por nada, era uma questão muito fácil. Como tem gente que se gloria por tão pouco hoje, não é? Se gaba por tão pouco, mas para eles são grandes coisas. Então, o fato é que o homem de Deus, uma mulher de Deus, fará de tudo para não usar as mesmas armas daqueles que o ofendem, que o oprimem, que o fazem sofrer, gerando situações das mais variadas. Ele vai se manter numa posição de nobreza, representando alguém que é nobre, que é o seu Senhor Jesus Cristo. Na hora do sofrimento, não é aquele que vai ficar no ai, 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 né? Todo vitimizado e porque Deus não olha para mim, porque será que Deus esqueceu de mim, não ouve a minha oração, etc. Não vai blasfemar. Deus, eu estou orando, mas esperando e não vem, não acontece. Aí eu repito, muitos não devem esquecer que os sofrimentos são comuns a todos os seres humanos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos sofrem. O que está em pauta neste capítulo de Paulo em Corinto é um sofrimento decorrente do amor de Paulo a Jesus Cristo. E então, como resultado disso, vem a perseguição. Paulo foi posto numa situação aqui em que, nas palavras de João Calvino, é como se ele estivesse dizendo assim: eu preferiria ficar em silêncio e guardar todo esse assunto comigo mesmo. Mas os meus oponentes não me deixam alternativa, não me deixam escolha. Mesmo assim, Paulo faz com que a atenção da igreja não se volte para ele mesmo, mas para Cristo, na medida em que ele afirma, não é? Conheço, olha a maneira modesta e humilde como Paulo vai se referir a essas revelações grandiosas que ele alcançou. Ele diz: conheço um homem em Cristo. Então ele não está aqui, meus irmãos, medindo forças com seus adversários de baixo nível, não. Não. Aqueles falsários não eram dignos de nenhuma atenção. Sabe quando a gente enfrenta pessoas desqualificadas, gente que não controla o que fala, que difama, calunia, usa palavras agressivas, pesadas, gente que não tem domínio próprio e que fere, magoa, machuca, e você se vê numa situação assim, a vontade é reagir atacando para muita gente. Outros já aprenderam a sossegar, sofrem, coração sangra, dói, mas ficam caladas. Muita gente já conseguiu chegar a este nível, que é muito bom e é importante, deve ser o nosso alvo, deve ser a nossa meta, senão nós vamos viver o resto da vida iracundos, sempre
não deixando passar batido ou barato, né? A situação aqui, a humilhação e a situação de sofrimento aqui nos submetem em muitas situações. Aqui Paulo não está descendo o nível, não. Eram falsários que citavam situações que diante de Paulo não significavam nada, e não significavam mesmo, porque não eram nada, não é? Diante do que Paulo era e fazia, e das experiências que ele experimentava, estes homens não eram ninguém. Mesmo assim, então, confrontados com argumentos medíocres dos seus perseguidores e comportamentos questionáveis, Paulo, ao enfrentá-los, vai recorrer a experiências reais, não a história da carochinha, não é? Paulo vai falar de experiências legítimas que ele teve com Deus, incluindo os seus sofrimentos. Paulo não exclui sofrimentos e o resultado que esses sofrimentos promoviam na sua vida. Então ele diz lá, de boa vontade, pois, depois que ele fala sobre ter sido arrebatado ao paraíso, então ele diz de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas. Interessante. Ele não enfatiza o fato de ter recebido essas revelações e ter sido arrebatado ao paraíso como sendo um motivo de glória particular, pessoal. Ele diz, eu me gloriarei muito mais nas fraquezas. E ele continua dizendo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Eu vou enfatizar isso sempre, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Preste muita atenção, meus irmãos, porque tem muita gente se sucumbindo aí por problemas que são comuns a todo ser humano. Muitos que não podem dizer, eu estou sofrendo por causa de Cristo. Como sofrer por causa de Cristo no contexto que a gente vive? Claro que a gente passa por privações, claro que há discriminação, é claro que muita gente, ao saber que nós somos cristãos ou crentes, então tratam com uma certa diferença. É possível que isso aconteça, é verdade. Mas, meus irmãos, todos vão de concordar que nós não chegamos perto do que Paulo está mencionando aqui, das experiências que ele enfrentou em termos de perseguição, de sofrimento, por causa de Cristo, por amor a Cristo. Então, fica muito claro que a força que o apóstolo Paulo possuía não era um resultado de estar de bem com a vida. É o que muitos hoje têm procurado, têm buscado e têm vivido, na verdade. De bem com a vida. Tá tudo bem, tá maravilha, as pessoas gostam de mim, eu gosto das pessoas, a gente vive muito bem, a gente se dá bem, não tem inimigos e papapá, aquele monte de coisa. Mas, meus irmãos, se você tem inimigos, pergunta eles são seus inimigos porque você é chato, porque você é intragável, porque você é enjoado, porque você é uma pessoa iracunda, porque só reclama, porque nunca está bem, porque você, sei lá. Ou são seus inimigos porque você ama a Cristo. Por que são? É preciso parar e pensar. Porque sofrer por sofrer todo mundo sofre, não é? Mas mesmo assim, vamos colocar isso num pacote, porque nós estamos falando do que Deus faz enquanto nós sofremos, seja por amor a Cristo ou por estas outras coisas que todos os homens sofrem. Então, muito provavelmente, aqueles falsos apóstolos nunca experimentaram uma insignificante parcela das lutas que Paulo conheceu, assim como nunca experimentaram uma insignificante parcela das reais experiências que Paulo teve com Deus, nunca. Eram falsos apóstolos, falsos mestres, desqualificados e queriam humilhar, desacreditar o apóstolo. Então, embora os falsos apóstolos se considerassem fortes diante de um homem enfraquecido pelos sofrimentos, que é o caso do apóstolo Paulo, meus irmãos, sem qualquer dúvida, eles é que eram os fracos, os falsos apóstolos. Eles é que eram motivo de chacota, de vexame diante de Deus, mas não, eles se orgulhavam. E talvez até contassem com aplausos das pessoas, não é?
mas eles eram fracos, os fracos, porque o poder de Deus não se aperfeiçoa em ideologias falsas, na falsa doutrina. O poder de Deus não se aperfeiçoa naquele que, eu estou muito bem, eu não tenho limitação, eu não tenho privação, eu não passo necessidade, está tudo bem comigo, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhuma luta. Paulo não tem preocupação em elencar essas coisas quando diz aos Gálatas que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter fome, então eu vou ressaltar aqui as coisas negativas que ele fala. A enfrentar a nudez, o frio, o calor. Paulo fala dessas coisas que são comuns aos homens, mas ele sofria por amor a Cristo. Então, o poder de Deus não se manifesta quando está tudo bem comigo, não. Não é o que Paulo está dizendo aí. Eu não enxergo claramente a graça e a misericórdia de Deus da mesma forma quando está tudo bem comigo. Eu encaro, vejo a maneira como Deus é misericordioso quando eu estou sofrendo. Quando a luta é grande, quando coisas dão errado para mim. Então, meus irmãos, eu vejo dependência, eu vejo humildade, eu vejo aí, então, a necessidade de buscar apoio, de pedir socorro, de pedir ajuda. Na necessidade, na humilhação, no sofrimento. Agora, quando está tudo bem, então a vida está sorrindo para mim. Eu vou me preocupar por quê? Não está faltando trabalho. Não está faltando saúde física, não está faltando dinheiro, não está faltando um monte de coisa. Eu vou enxergar e vou falar assim, como eu preciso de fé, Deus, como eu preciso que o Senhor me ajude e me socorra. Quem faz esse tipo de oração é quem está enfrentando muita luta. Não é aquele que está tranquilo. Não. Quem ora mais é quem está passando por privações. Quem busca mais a Deus, quem está mais preocupado com o ajuntamento solene, é quem está passando privações. É claro que há exceções. Pessoas que na hora do sofrimento dão as costas para a igreja, para Deus e para tudo, né? Então chutam o pau da barraca. Mas não é o caso aqui, nós estamos falando da regra, não da exceção. É possível que o mundo olhe para nós, para mim, para você ou para você, e não consiga enxergar mais do que uma pessoa simples, comum, talvez até para o mundo infeliz, por causa do conceito que o ímpio tem sobre ser forte, poderoso, bem-sucedido. Mas como Paulo mesmo diz, lá em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Resta saber, na conclusão desse primeiro ponto aqui, se nós já assimilamos esta realidade ou se descemos ao nível do adversário usando as mesmas armas que ele usa para provar quem e o que nós somos. Eu vou disputar com o mundo. Não, vou provar para eles que Deus está me abençoando. Então, aí eu começo a fazer o mesmo jogo que o mundo faz para poder me dar bem. Não é por aí. Quando eu abro mão, quando eu entendo o significado do negar a mim mesmo, né, da abnegação, do levar a minha própria cruz, então, meus irmãos, aí começa um caminho árduo, um caminho muito difícil. Então, nunca nós devemos esquecer que o poder de Deus que opera em nós é aperfeiçoado não por meio de uma vida fácil, não é, mas entre pedras e espinhos. Então esse é o primeiro ponto, né? Acho que quem colocou aí não, né? Que o poder é aperfeiçoado em meio a lutas. Alguém precisa colocar para mim o primeiro ponto, eu não vi ele aqui ainda não, tá? Para a gente poder agora passar para o segundo. Então, o poder é aperfeiçoado na fraqueza, se revela em meio a lutas. Esse é o ponto, primeiro tópico. Se revela em meio a lutas. Segundo Macedo, se estiver atento aí, põe para mim aí. Se revela em meio a lutas. Então, a Gabi, que chegou depois, aí, a Joaninha, a minha esposa também, que está acompanhando lá, põe aí para mim. Se revela em meio a lutas, porque agora eu vou passar para o segundo, tá?
O poder que é aperfeiçoado na fraqueza é sobre-humano. Osmar, você também que está aí, meu irmão, põe para mim aí o primeiro tópico, tá? Por favor. Então, se revela na fraqueza. E aí agora o segundo. Ele é sobre-humano. Obrigado, Macedo, mais uma vez. Segundo agora, é sobre-humano, tá? A palavra sobre-humana já diz muita coisa, né? Não é para qualquer mortal. O poder de Deus que se aperfeiçoa em fraqueza é sobre-humano. Então este texto que nós lemos hoje aqui chama muito atenção por causa das revelações que Paulo menciona neste trecho. Ele diz, começou como eu falei lá atrás, conheço um homem, e aí ele vai dizer que foi arrebatado até o terceiro céu. Então Paulo está falando de si mesmo, nós já falamos isso aqui na nossa igreja em várias ocasiões, que é uma forma muito modesta do rabino se referir a si próprio. Paulo faz isso com muita propriedade. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele usa a expressão para descrever, como nós vimos no próprio texto, até o paraíso, lá no versículo 4. Então há um consenso entre os comentaristas. Por que Paulo usa a expressão terceiro céu? Também já falamos aqui para os irmãos da aliança. O primeiro céu é aquele onde a gente vê os pássaros voando ali, etc. Tal. O segundo seria aquele que vai além da camada de ozônio, lá por onde anda, onde ficam os astros, a lua, o sol, as estrelas e tal. E o terceiro é aquele que ninguém vê, que é exatamente o paraíso, que é o qual Paulo se refere aqui no texto que nós lemos. De qualquer forma, mesmo sem compreender bem a experiência, o que aconteceu com Paulo? O texto deixa claro que foi algo tão extraordinário e tão magnífico que nenhum homem reúne qualquer habilidade para definir o que ele ouviu lá. Ninguém. Olha aí, gente. Então não é só a experiência que não é só o suportar o sofrimento que é sobre-humano, ou aquilo que se manifesta na fraqueza que é sobre-humano, mas a experiência que ele viveu com Deus também foi extraordinária. Ela foi extraordinária. E aí, experiências assim têm chamado a atenção de muita gente hoje, né, de muitos segmentos religiosos, de todas as épocas, não só hoje, mas de todas as épocas. Muita gente está querendo ir ao paraíso, ao terceiro céu, e voltar de lá contando muitas histórias sobre o que tem lá. Elas esquecem que já está na Bíblia, não é? Tudo que Deus quer falar sobre a eternidade, Cristo veio de lá para poder falar. Então, quando alguém chega falando coisas assim, dando aqueles testemunhos que impactam, etc., não dá uma sensação de fé forte quando as pessoas ouvem e veem? E, por outro lado, quem ouve não tem a sensação de ser tão pequenininho, fala, poxa, mas fulano, quem diria, olha o que Deus fez na vida dele, que poder, que coisa grandiosa. Mas diminui a pessoa que está ouvindo, porque ela se vê aquém dessas experiências extraordinárias, né? Tem muita gente buscando as experiências de Paulo, né? Ir até o terceiro céu. Mas já não é tão comum observar essas mesmas pessoas explorando o que Paulo chama aqui de espinho na carne e mensageiro de Satanás, que foi dado para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Por mais que este assunto já tenha sido alvo de estudos, né? Então não se chegou aí a uma interpretação exclusiva, a um consenso sobre a experiência que Paulo viveu e o que é esse espinho, principalmente o que é esse espinho na carne. O caminho que eu particularmente prefiro é a mesma posição defendida por João Calvino, né? Ninguém menos do que João Calvino. Calvino afirma o seguinte: quanto a mim, Calvino dizendo, entendo que esta frase aí, espinho na carne, significa a soma de todos os diferentes tipos de provações com que Paulo era atormentado. É o que está lá no versículo 10 que nós lemos, né? Ou seja, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. E aí eu vou acrescentar de novo, por amor a Cristo. Então, se você está aí olhando para os seus problemas e sofrimentos e considerando como espinho na carne, vai devagar. Porque o que Paulo chama de espinho na carne está muito vinculado à causa.
ou seja, o amor a Cristo, servir a Jesus Cristo, testemunhar por Jesus Cristo. E aqui ele diz, olha, em algum momento da minha vida, Deus me levou até o paraíso. E eu ouvi coisas inefáveis que nenhum homem é capaz de se referir. Ao homem não é lícito referir. Então, qualquer servo de Deus, frágil por natureza, tem os seus limites. Pode chegar a extremos, ao extremo, né, de derramar muitas lágrimas, viu? Manifestar tristeza, sofrer algum grau de depressão. Cuidado com isso que eu estou falando agora, tá, gente? Porque depressão é uma coisa que a gente tem que lutar, tem que tratar, né? Depressão é um estado extremo de tristeza. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus que caia numa situação assim, não permanece ali, cuida. E nunca perde o senso de que Deus é que está dando força. Deus é que está sustentando no meio das suas fraquezas. Paulo se mostrou tão esgotado nesta experiência aqui do espinho na carne, que orou várias vezes para que Deus lhe desse algum livramento. Está lá no texto. 3 vezes eu pedi, mas por mais intenso e mais sofrível que tenha sido este espinho na carne aí, havia propósitos nele. E qual era esse propósito? Então, Paulo reconhece, né? O propósito é para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, quando Paulo é elevado a este nível tão extraordinário, Deus coloca Paulo no seu devido lugar. Não permite que Paulo se julgue melhor, com mais fé, mais digno do que A, B, C, etc. Tal. Não. Coloca Paulo no seu lugar, dando-lhe espinho na carne. E Paulo vai rogar a Deus que tira, que livra, que exclua da sua vida o espinho. Mas Deus diz, não, Paulo, não. A minha graça te basta, nós vamos fazer menção disso mais adiante. Então, a mentalidade religiosa de muitos segmentos aí, que existem, tem enfatizado tanto a grandeza das revelações, que ao mesmo tempo tem negligenciado o espinho que é necessário para nos fazer mais humildes. Não é maravilhoso poder contar vantagens que Deus está fazendo na nossa vida? É bom, não é? Mas deve ser igualmente bom também mencionar as provas, os testes da nossa fé. Falar assim, olha gente, a luta não está sendo fácil não, viu? Mas o que eu estou enfrentando aqui, as lutas pelas quais eu estou passando, não são nem de longe ocasionadas pelo amor que eu tenho a Jesus Cristo. Não estou sendo perseguido, não estou sendo atribulado, ninguém está batendo na minha porta para me levar para a prisão, ninguém está me cerceando de falar do Evangelho, eu não estou apanhando na rua, em praça pública, eu não estou sendo apedrejado, experiências que Paulo sofreu por causa do Evangelho. É isso mesmo, Noel. Nós temos que ter maturidade na fé para poder enfrentar essas coisas com dignidade. Lembrar que Deus tem nos abençoado é verdade, mas, meus irmãos, o sofrimento é um fato e ele se multiplica. Parece que hoje eu tenho amanhã surge outro, depois mais outro e depois outro e eu continuo orando, que é o meu papel. Deus está me colocando no meu lugar, para que eu dependa dele, para que eu mostre realmente que a fé que existe no meu coração em relação a Deus não é conversa fiada, não é retórica, não é só palavra, não. A fé é legítima. Estou sofrendo, mas estou firme em Deus. Eu amo a Deus, amo a Cristo. Então, meus irmãos, se nós desejamos algum tipo de força para enfrentar os problemas que seja sobre-humana, que venha de Deus e que gere essa sensação de poder, de conquista, né? Nós não podemos rejeitar os espinhos, não. Porque através desses espinhos que nós vamos enxergar como Deus é maravilhoso, não nos deixa sucumbir no meio dos nossos problemas e sofrimentos, não.
Deus é por todos aqueles que temem o seu nome, que o buscam, que pedem socorro. Ele está cuidando, está tratando, está sustentando, está fortalecendo, está aperfeiçoando. Ocorre, meus irmãos, é claro que agora já é possível ver isso de algum modo, como Noel coloca, a maturidade. As pessoas olham para nós e veem um certo grau de maturidade. Mas sabe quando isto vai se revelar mesmo? Lá na eternidade. Quem nós somos por dentro? O que é que Deus fez na nossa vida, no meio de tanta luta nessa vida? Então não é sem razão que muitos aí que só olham para esse mundo têm ficado prostrados no chão e outros caem desfalecidos. Não há, meus irmãos, nenhum cristão há de experimentar a força e o poder que vem de Deus sem os espinhos. Não pensem e não esperem isto, não é? Porque os espinhos são os que nos mantêm no nosso lugar, na nossa condição de servos, inteiramente dependentes do Senhor. Então, você se considera um cristão forte? De onde é que procede essa convicção? Pelas provas que você tem passado, que confirmam que Deus está sustentando você nos limites, dentro desses limites humanos e até além dos limites humanos, porque só Deus pode fazer isto. E você tem observado que as suas lutas, elas procedem mesmo de Deus. Deus está submetendo você a sofrimento e a lutas, não porque você falou do Evangelho ou porque você tem testemunhado, mas porque simplesmente você não quer ser igual ao mundo. Você não quer competir com o mundo do mesmo modo e no mesmo nível que o mundo. Então, para nós concluirmos o terceiro ponto, já extrapolando o nosso tempo, então, primeiro, o poder se revela das lutas. O poder de Deus é sobre-humano, né? Então falar de poder de Deus é sobre-humano é até redundante, mas ele é sobre-humano, então não adianta a gente esperar arrancar de nós forças para vencer os nossos problemas. Arrancar de nós forças para suportar o nosso sofrimento e a nossa luta. Ele vem de Deus, de Deus. Por isso Deus diz, a minha graça te basta. O que nós temos que fazer é buscar de Deus sua graça, sua sustentação. E é importante, aí vem, o Noel adiantou sem querer a matéria, porque a maturidade vem nesse terceiro ponto agora. O poder de Deus é progressivo. Progressivo. Ele aumenta. Quer dizer, como eu disse lá no início, não é que o poder de Deus passa por uma mutação, mas a nossa visão, a maturidade que o Noel falou aí, é isto que nós vamos conquistando na medida em que os sofrimentos se acumulam na nossa vida. As lutas, as tribulações. Então, o poder de Deus vai ficando cada vez mais nítido e eu vou enxergando cada vez quem eu sou. Nada. Pequeno diante de Deus. Por isso Deus disse no versículo 9, quando Paulo orou, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando tudo está bem, é na fraqueza. Então, embora esta frase seja muito conhecida, não quer dizer que nós temos a compreensão correta do que Deus disse para Paulo, não é? Ou mesmo que nós estamos preparados para ouvir a mesma resposta de Deus. Talvez um exemplo simples que nós podemos usar aqui, estão lembrados daquele paralítico de Cafarnaum, né, que ouviu Jesus falar assim, os teus pecados estão perdoados? Meus irmãos, isso não bastaria para ele? Bastaria. Você há de convir que bastaria. Mas nós vamos dizer assim, o ideal era fazer ele andar, não é? Ou, se Deus vira para mim e me perdoa, é muito provável que eu vou dizer assim, tudo bem, tá bom, obrigado, mas não dá para o senhor melhorar? Abre uma porta de um trabalho aí, tira essa dor que incomoda, né? Faz essa ferida sarar logo, me tira dessa situação aqui. Tá bom, eu sei que o senhor me perdoou, eu até sou muito agradecido por isso, viu, senhor? Mas se o senhor puder fazer algo mais aí, meus irmãos, isso não é demonstração de fé. Isso é demonstração de fraqueza. E aquele paralítico de Cafarnaum deve ter ficado... Ele não há registro que ele tenha feito algo ou dito algo, mas os outros disseram, censuraram Jesus, dizendo, só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus vira e fala assim, escuta, o que é mais fácil dizer para esse homem? Os seus pecados são perdoados? Meus irmãos, o que é mais fácil para Deus? Perdoar os nossos pecados ou abrir portas para nós curando enfermidades, dando emprego, dando trabalho, dando folga financeira? O que é mais fácil para nós, para Deus?
O que é que custou a morte de Cristo na cruz? Não foi o trabalho que nós fazemos. Não é o salário que nós ganhamos. Não é meramente o estado do corpo. Embora Cristo também tenha levado sobre si muitas das nossas enfermidades, ou as nossas enfermidades todas, elas só podem ser curadas por causa da graça e da misericórdia de Deus mesmo. Não é? Não há que questionar isto, não. Mas o que custou o preço muito caro para Jesus foi morrer para curar, e eu disse no último domingo, curar a nossa alma. Só a morte de Cristo pode fazer isto. Então, assim como o propósito do Paulo, a graça de Deus deveria, no caso daquele homem paralítico, ser o suficiente para viver uma nova vida, daí revigorado, porque agora ele era uma outra pessoa. A vida daquele homem nunca mais seria a mesma depois de ser alcançado pela graça de Deus, depois de ser perdoado. Então, é o mesmo caso de Paulo aqui. Deus diz, a minha graça te basta, Paulo. E é o caso nosso, meus irmãos. A graça de Deus tem que ser suficiente para nós. Há um comentarista que diz o seguinte, a graça de Deus é suficiente para nos iluminar, nos estimular, é suficiente para nos fortalecer, nos confortar, para apoiar as nossas almas, para animar os nossos espíritos em todas as aflições e angústias. Grave isto, a graça de Deus nos basta. Então o grande apóstolo Paulo já podia contar com esta maravilhosa graça. Ela o havia sustentado até aqui e continuaria sustentando ainda mais pelo resto da sua vida. Entretanto, meus irmãos, à medida em que as aflições iam surgindo, ou vão surgindo, né? No afã de se ver livre daquele espinho, foram surgindo, é verdade, no afã de se ver livre daquele espinho, Deus mostra que é em circunstâncias assim que o cristão é fortalecido cada vez mais, quando ele diz o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é progressivo. Essa é a ideia do verbo aperfeiçoar. O cristão está sendo fortalecido, você está, eu estou. Quando? Na fraqueza, nas necessidades, nas angústias, no sofrimento. Ah, meus irmãos, dá vontade de chorar? Dá. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. Deus não permite que os seus filhos se esqueçam o quanto eles precisam dele. Deus não permite isso. Então, é uma forma de Deus nos manter numa busca constante, numa confiança contínua nele. Nos lembrar sempre desta realidade por meio das nossas fraquezas. E é isso que Deus faz. Pelas fraquezas, nos lembrar como nós somos dependentes dele. Então, qualquer um de nós que vier a desejar maturidade, Noel, como é bom estar sintonizado aí, não é? Essa maturidade de Paulo, necessariamente, meus irmãos, você quer a maturidade de Paulo, então você vai precisar percorrer o mesmo caminho de Paulo, sem lamentar, sem sugerir que você foi esquecido por Deus, sem blasfemar contra Deus, atribuindo a Deus o título de tirano, déspota, ou então, Deus esqueceu de mim, Deus está sendo, sei lá, displicente. Meus irmãos, nunca. Muita gente corre esse risco, não de falar, mas de pensar. Deus esqueceu de mim? Deus não me ama? Né? Então, que amor é esse que não me tira do sofrimento, da dor, da tribulação, da luta? Meus irmãos, este é o amor de Deus que nos aperfeiçoa, que nos lapida, que nos trabalha. Olha lá, o Noel diz aí, nós devemos ser sensíveis e perceber as maravilhas de Deus em nossa vida. É isso mesmo, sensibilidade. Aqui Paulo teve, que vem com a maturidade, Noel, que é progressiva. A gente vai crescendo e vai se tornando homem na fé, né? Adultos na fé. Né? Adultos na fé. Nós precisamos deixar de ser crianças na fé e nos tornarmos adultos. E isso só é possível através desta lapidação, meus irmãos. Então o cristão que se considera forte é aquele que continuamente está sendo lembrado por meio das suas fraquezas o quanto depende de Deus. Então é isto que o conduzirá a uma maturidade encontrada na vida de poucos hoje em dia, meus irmãos. Então assim eu concluo rogando a Deus que Ele, nesta palavra poderosa que é a sua Escritura, Sagrada Escritura, né,
no momento em que você sofre, luta, dá abraçadas para vencer, que Deus nos ajude a enxergar a sua maravilhosa graça, a grandiosidade da sua misericórdia. Que Deus nos ajude a ver, meus irmãos, que Ele nunca esquece de nós. É isso aí, Elizabeth. Nós devemos ter uma fé inabalável. Ela pode sofrer um chacoalhão daqui, outro dali, mas ela não se sucumbe aos problemas, não. As lutas, as tribulações, não. É isto que eu rogo para você, rogo para mim, que Deus nos ajude a estar satisfeitos com a sua graça, porque ela é maravilhosa, é ela que nos dá o suporte para enfrentar e para vencer as nossas tribulações. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Amém. Como a minha esposa ainda não chegou aqui, então eu acho que eu é que vou encerrar este momento orando com vocês, tá bom? Hoje nós estamos separados pelos cômodos da casa. Nós vamos terminar aqui. Feche os seus olhos aí, viu, meus irmãos? E vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a nossa vida muitas vezes não é fácil. Alguns momentos parece tão intensa, nós ficamos cansados, nós ficamos até preocupados. Será que nós vamos conseguir? Mas a tua grandeza, Senhor Deus, é inegável. Teu poder é inquestionável. Tua graça nos basta. É verdade. Não é, ó Deus, uma mera questão de intelecto, de verbalizar isto, não. Nós sabemos que a tua graça nos basta. Nós precisamos aprender a ter aquela sensibilidade de Paulo e então, Senhor Deus, ficar tranquilos quando nós sofremos com os nossos problemas, com as nossas tribulações. Tem misericórdia de nós. Obrigado pela tua força, obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua mão forte, poderosa, que nos dá condições para enfrentar os nossos problemas. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Nos fortalece a nossa fé. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. A Márcia chegou aqui. Chegou pra... É atrasado o negócio. Há um delay. Há um delay. Então, é isso, quando ela ouviu o chamado, então eu já estava terminando aqui com vocês, né? Mas tá aí. Chegou na hora de dizer boa noite, porque eu acho que o relógio já foi, né, amor? A hora já deu, né? Então. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a vocês que chegaram aí depois, que eu não cumprimentei. O Noel já tinha mencionado aqui, ó. Eu não tinha mencionado ainda o Ideraldo quando você saiu. Dona Zilda, o Jorge, eu não tinha mencionado o presbítero Beto e a Dona Dirce, o Claudemir, Dona Maria Xavier, a Rosângela, presbítero Garmes e Lídia, Dona Maria de Jesus, a Gabi, Simone Matano. Então são nomes que eu não mencionei não, viu? Mas que Deus abençoe, viu? Boa noite a todos vocês. Estou vendo os irmãos se despedirem ali e que Deus nos dê uma noite muito tranquila. E vamos juntos, vamos unir os braços aí, meus irmãos, em oração uns pelos outros e vamos rogar a Deus e vamos suplicar que Ele, lá no fundo do nosso coração e da alma, nos dê tranquilidade, lembrando que a sua graça é melhor do que a vida. Ela nos basta. Então, até breve, se Deus quiser, e aí no domingo às 9 horas nós voltamos, né? Com a graça de Deus. Tchau, gente.